Aleluia, que bênção, né, meu irmão? Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Rapaz, eu queria que tivesse mais 7 dias. Eu estou pilhado, estou aqui cheio do Espírito. Renovado as forças a cada manhã. Glória a Deus. Meus irmãos, estou muito feliz por participar mais uma vez dessas primícias. Tive o privilégio de participar de todas. Eu estava conversando ali com o pastor Davi, no final ele veio direto da empresa dele hoje, e eu disse, cara, eu me lembro no início que eu trabalhava aqui na Steam Fogo, e eu era vendedor externo, saía atendendo os clientes, tudo de o mais rápido possível, chegava aqui de farda, só para poder eu participar, de eu estar presente, de eu receber de Deus e sair cheio do Espírito Santo. E Deus, foi tempos maravilhosos, cada ano é uma peculiaridade diferente. Cada ano o Senhor fala conosco de uma maneira diferente, de multiformes graças, como o pastor Alexandre falou hoje pela manhã aqui. Então, eu quero te convidar a você abrir aí a sua Bíblia, a palavra de Deus, no Salmo 46. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Eu não sei você, meus irmãos, mas 2025 foi um ano muito difícil para mim. Um ano de muita dor, um ano de lutas, de adversidades que eu passei. Mas Deus ministrou no meu coração durante esse ano que se passou, através dessa palavra. Aqui tem em torno de 8.000 promessas. Quanto, pastor? 88? Olha aí. Então, meus queridos, foi em cada momento difícil da minha vida que Deus me deu uma palavra. Deus me trouxe uma promessa. E cada promessa revelada nos dá fé, nos dá esperança para continuar, para vencer as dificuldades da vida. E como vocês sabem, sempre as minhas pregações, elas surgem muito de situações da minha vida. Eu vivo situações e dali gera uma mensagem. Essa mensagem você só vai ver no YouTube depois que eu pregar. Vai estar lá gravada. Porque sempre Deus me inspira a trazer a primeira mensagem aqui para a nossa igreja. Pode ser que eu leve ela para outro local, pregue em outro local. Mas a inspiração inicial, ela sempre vai ser liberada para nossas vidas. E no Salmo 46, fala de um salmo muito poderoso, um salmo muito que falou o meu coração. Quando diz assim a palavra de Deus, no versículo 1: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema, os montes afundem no coração do mar, ainda que se escrepem as águas e se lance como fúria contra os rochedos. Há um rio, cujos os canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Versículo 5: Nela habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a sua voz, e a terra se derrete. Versículo 7 e último: O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Esse salmo falou muito comigo, porque é um salmo que no meio das minhas angústias, das minhas adversidades, Deus falou comigo, falou de proteção, falou de força, falou que no meio da luta, da dificuldade que eu estou passando, Ele ainda continua sendo o guarda de Israel, o que não penetra, o que protege, aquele que vigia, que ainda que eu esteja deitado, dormindo, Ele nos protege
nosso descanso. E nesse salmo o Senhor falou muito ao meu coração. É um salmo que é atribuído aos filhos de Corá, um grupo de levitas que eram responsáveis pelos cantos e músicas no templo. Esse salmo ele foi feito quando o exército sírio cercou Jerusalém. O rei da época era o rei Ezequias. E esse salmo fala muito para o rei Ezequias. Fala das orações e a fé do rei e na sua confiança em Deus. Havia uma promessa de Deus para o rei Ezequias naquela época. E a promessa é que Deus ia curar ele de uma doença mortal e ia livrar Jerusalém do cerco dos inimigos. Então, meus irmãos, eu não sei qual é a tua adversidade, eu não sei o que você passou até o dia de hoje, até esse momento que você adentrou esse tempo. Mas eu quero acreditar que Deus, através dessa palavra, Ele vai falar ao teu coração, porque a palavra é Jesus. Quando você tem a palavra guardada no teu coração, Jesus se revela a você através das suas promessas. E aprenda isso nessa tarde. Queira acima de tudo a sua presença, porque quem tem a presença de Jesus tem a promessa se cumprindo na sua vida. A presença de Deus nas nossas vidas é um cumprimento das promessas de Deus. Então é por isso que eu venho falar aqui nesta tarde sobre justamente que a promessa ela vem acompanhada da sua presença. Promessa sem a presença de Deus é algo vazio. Não foque a sua mente na promessa do carro. Não foque o seu alvo na promessa da sua família, de ter uma empresa que prospere. Mas foque na presença de Deus na sua vida, que você pode ter certeza que o que está escrito, as promessas dele contidas nesta palavra, e ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne, vai se cumprir na sua vida. Se você entender isso, meu irmão, se você entender que essa palavra, você ter o conhecimento dela, você guardar ela no seu coração para não pecar contra Deus, nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus vai trazer a lembrança dela para aumentar a sua fé. É assim. A palavra de Deus ainda ela é viva, ainda é eficaz, ela vai no íntimo da alma do homem, ela vai aonde eu não posso entrar, ela vai na tua alma. Essa palavra ainda é poderosa e Jesus, Ele é a palavra. No momento da adversidade, Jesus vai trazer a lembrança dEle para ti. Jesus vai trazer a lembrança dessa palavra, das promessas que ela contém, para te fortalecer, para te renovar a tua fé. E eu venho aqui nesta tarde para ser um incentivador a você a guardar esta palavra. Eu venho aqui nessa tarde ser um motivador para você a tomar posse dessa palavra. Em meio a essa luta, em meio a essa adversidade, tome posse dela, lembre dela, porque Deus vai falar contigo através dela. E o rei Ezequias, nesse contexto do Salmo 46, no meio onde ele estava passando por uma luta, um decreto onde ele ia morrer, um diagnóstico de saúde, que a sua vida ia se acabar. O reino dele em Jerusalém estava cercado pelos assírios. Ele se apega à palavra, ele se apega às promessas de Deus. Olha o que Isaías vai falar no capítulo 38. Isaías 38, no versículo 1 ao 8. Isaías vai relatar a história do rei Ezequias. Olha o que diz a palavra. Porque aquele tempo Ezequias ficou muito enfermo à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: assim diz Yahvé, o Senhor,
Põe em ordem a tua casa, porquanto vai morrer. Não te recuperarás desta doença. Então Ezequias virou o rosto para a parede e clamou: ó Senhor, lembra-te de que tenho andado na tua presença e de como tenho te servido com fidelidade, integridade de coração e sincera devoção, e tenho realizado tudo quanto é agradável aos teus olhos. E Ezequias chorou com grande pesar. Contudo, veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías. Isaías estava nesse momento descendo as escadas de Acaz. Já tinha entregado o recado lá para o rei. Aí Deus fala com Isaías: volta lá, vai e comunica a Ezequias: eis a palavra de Yahvé, o Deus do teu antepassado Davi. Ouvi, pois, a tua oração, e observei o teu lamento e as tuas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à tua vida, e mais, eu livrarei a ti, a esta cidade, das mãos do rei da Síria. Eu assegurarei a proteção dessa cidade. Este é o sinal que Yahvé fará o que empenhou a sua palavra. Farei da sombra do sol retroceder os 10 graus que já havia cobrido a escadaria de Acaz. E a luz do sol, de fato, voltou os 10 graus que tinha avançado sobre os degraus. Aqui eu vejo umas 3 coisas importantes para aqueles que têm uma promessa. 3 coisas que vão acontecer através desse texto. Uma situação vai acontecer. O rei Ezequias adoeceu, ficou doente. O profeta Isaías foi lá e trouxe a sentença lá de morte para o rei. A pastora Ítala, ela falou ontem pela manhã sobre as promessas que Deus faz nos lembrar. Deus usa os profetas e traz a lembrança ao povo para se arrepender. A palavra nos faz lembrar das promessas de Deus para a nossa vida. Mas interessante que nesse momento, não foi Deus que lembrou Ezequias, foi Ezequias que lembrou a Deus. Será que você tem esse nível de intimidade com Deus, ao ponto de você chegar para Deus, com o rosto na parede, e falar para o Senhor: Senhor, lembra-te que eu fui um homem servo diante de Ti, que eu, Senhor, fui fiel, eu fui íntegro, Senhor, diante de Ti, Senhor. Será que nós temos esse nível de intimidade, de trazer a lembrança para Deus, dos feitos que nós fazemos para Deus? Porque é comum a gente ver os feitos que Deus fez para nós, mas daquilo que a gente fez para o nosso Deus. Ezequias entrou na presença de Deus com ousadia, com fé, e chegou para Deus e disse: Senhor, lembra, eu fui fiel a Ti, lembra quanto eu Te servi com devoção. E o Senhor lembrou e ouviu a sua oração, viu o seu choro, e prolongou os seus dias de vida aqui na terra, e os livrou nas mãos do rei assírio. Eu não sei a
tua dificuldade, te digo de novo, mas se você pode entrar na presença de Deus nesta tarde e trazer a lembrança dele, dos feitos, daquilo que você tem feito, que tem agradado o coração de Deus, e pode ter certeza, Deus pode mudar a tua história, Deus pode transformar o choro em alegria nesta tarde. A situação era essa. Ele estava doente, mas ele havia agora também recebido uma promessa, que Deus ouviu a sua oração. E como sinal, o degrau, a sombra dos degraus do sol que estava na escada de Acais, retrocederia. Era um sinal de Deus para Isaías, que estava ali presente, para o rei Ezequias, que Deus ouviu a sua oração. Eu tenho certeza que durante esse tempo de hoje, esses dias, Deus tem dado sinais às pessoas aqui neste local. Deus tem falado de uma maneira tremendamente, tem respondido a sua oração, tem respondido o seu clamor, tem respondido a sua petição. Mas pastor, eu não mereço. É tudo pela graça, como o pastor David sempre prega. A graça nos basta. Tome posse da palavra, tome posse dessas promessas. Ainda que você se ache que é um pecador, que você se ache que não é digno de entrar na presença de Deus, que não é digno de orar, de chorar, de chegar para Deus. Senhor, lembra-te da minha fidelidade. Tome posse da promessa de Deus, que está escrito. Lembra-te da palavra. Chega com ousadia na presença de Deus. Senhor, não está escrito, a tua graça me basta. Eu tomo posse nesta tarde dessa graça, Senhor. Use a palavra, meu irmão. Use a palavra de Deus. Você está com medo, a insegurança nesse país, o Estado não te protege. Certa vez, agora eu me lembrei, estava ligando para uma irmã aqui da igreja, aí uma pessoa disse: pastor, minha irmã, estou sentindo sua falta, cadê você? Essa pessoa nem mais na igreja não está. Pastor, eu não estou indo mais para a igreja não. Eu, por quê, minha irmã? Porque é muita bala, pastor. Eu, como é que é, minha irmã? E a irmã não veio mais. O medo paralisou ela. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe o medo te travar. Nosso país está em segurança, está. O nosso estado está. Nossa capital está. Mas maior é o nosso Deus. Se apega à palavra de Deus. Não temas, que o Senhor é contigo. Toma posse do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E levanta-te, vai para a casa de Deus e vai adorar o teu Senhor. Irmão, tome posse da palavra de Deus. Leia a Bíblia. Conheça do seu Deus. Guarde a sua palavra no seu coração para não pecar contra o seu Deus. As promessas estão já reveladas, estão contidas nessa palavra. Aqui é o manual da nossa vida. Aqui tem resposta para tudo. Você tendo essa palavra no seu coração, e a palavra é o Cristo, o verbo encarnado, meu irmão, no momento seu de dificuldade, Ele vai trazer a lembrança dela, e vai te fortalecer, vai te dar esperança, vai te dar fé. Vocês sabem que quando eu prego, meu irmão, eu falo muito de coisas que eu vivo, de testemunhos meus. Eu recentemente recebi o diagnóstico de câncer
câncer maligno. Recebi numa tarde e subi à noite para pregar aqui. Só Deus sabe como é que eu estava. Mas Ele me fortaleceu. Ele é minha força. Ele é a minha proteção. Se eu não tivesse o conhecimento do Cristo, se eu não tivesse o conhecimento das promessas dele, meu irmão, coitado de mim. Quando eu recebi o diagnóstico, eu entrei numa sala aqui, lá, mais ou menos esse espaço aqui, da frente. A mulher senta ali e aguarda que quando eu lhe chamo o seu nome, eu sentei. Peguei ali o papel, fui vendo, e o médico pediu para me fazer os exames, porque eu ia fazer uma cirurgia. Quando eu olhei do lado, não vi ninguém. Na hora bateu um medo. Na hora bateu uma solidão. Mas se eu não tivesse o conhecimento das Escrituras, se eu não tivesse me apegado na palavra de Deus, meu irmão, eu só sei que na hora Deus me trouxe a lembrança, que eu, Senhor, estarei convosco até a consumação dos séculos. Naquele momento, meu irmão, o medo passou, a solidão passou, porque eu tomei posse dessa promessa, que eu não estaria só naquele momento. Você está entendendo? Tome posse da palavra de Deus. Se apegue a ela, meu irmão. No versículo 7 do Salmo 46 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre. Ele é a palavra. É nele que as promessas se cumprem. Se você está nele, se a presença dele está na sua vida, meu irmão, pode ter certeza, as promessas dele se cumprirão. E existe na Bíblia várias promessas que são acompanhadas com a sua presença. No seu momento de desespero, preste bem atenção, aonde você não tem saída, Jesus tem promessa para você também. Certa vez Jesus estava na cruz, ao lado de dois ladrões. Um blasfemava, o outro se arrependeu. Ao que se arrependeu, Jesus olha para ele e vai dizer: ainda hoje tu entrarás comigo no paraíso. Naquele momento, o Senhor Jesus liberou para ele uma promessa de vida eterna, acompanhada dele. Promessa sem a presença de Jesus não vale nada. Ele prometeu, e ali não se trata do lugar, não se trata do ambiente, não se trata que é no paraíso, se trata que eternamente nós teremos a companhia de Jesus. Fala da companhia dele, fala da sua presença. Paraíso sem Jesus é um lugar qualquer. Tem muita gente aí em paraíso, em resorts. Tem muita gente em praias lindas no mundo todo, em hotéis chiques, mas no vazio no coração, cheio de mulheres, bebidas, mas um vazio no coração. E tem gente que tem uma simplicidade, uma casinha de AP, mas tem Jesus na sua vida. Então entenda, no momento da sua adversidade, entenda, Jesus está contigo. Tome posse da palavra. Vá com ela. Ah, pastor, mas eu estou triste. Ah, eu não quero ir para a igreja hoje. Eu estou meio abatido. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Aí tu vai lá e lembra da palavra de Deus quando diz assim: alegrei-me quando me disserem, vamos à casa do Senhor. Não deixa o inimigo te abater, não deixa o teu inimigo te paralisar, mas te levanta, toma posse da palavra e se alegra e vem adorar o teu Deus. Tem gente que está aí na live, quer vir para a igreja, mas não consegue. Essa palavra é para você. Toma atitude de fé hoje e vem estar conosco ainda nesta noite, adorar o teu Deus.
é no momento da angústia, é no momento de muitas vezes do risco de morte, Ele não te abandona, Ele não te deixa só. Podem te abandonar, podem virar as costas para você e te rejeitar, mas Jesus de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso, Ele não te abandona. Davi estava num momento de angústia, o rei Davi, num momento de risco de vida. Aí ele escreve o Salmo 23, e no versículo 4 ele vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me protegem. No dia da angústia, no dia da adversidade de Davi, Davi escreveu isso aqui: o Senhor me protege, o Senhor me guarda. Quantos livramentos o Senhor tem te dado na caminhada? Quantos livramentos o Senhor já te livrou, já te poupou? Você não poderia nem estar aqui, mas Deus te protegeu, Deus te guardou. Você nem viu, mas Deus enviou os anjos e eles te protegeram. Eu me lembro, meu irmão, tem tanta coisa para me lembrar de situações na minha vida que Deus me guardou, que hoje não era nem para me estar aqui. Me lembro que uma vez eu saí da faculdade de teologia que eu estudava e fui para o Morro do Ouro. E eu estava com minha Bíblia aqui, dentro de uma mochila que eu tinha. E quando eu estava andando com ela aqui, na minha mochila, fui entrar para dentro da favela, eu ia lá ver um irmão pregar lá numa igreja. O Espírito Santo falou comigo: crente tem que andar com a Bíblia na mão. Bota a palavra para fora. Eu tirei a Bíblia mesmo, botei a Bíblia aqui, fechei minha bolsa. Quando eu dobrei, entrando no Morro do Ouro, um cara me abordou para me assaltar. Estava armado, mas quando ele olhou a Bíblia na minha mão, ele olhou para mim e disse assim: ei, não, irmão, pode guardar tuas coisas aí, eu não vou mexer com quem é filho de Deus não, porque a minha mãe é crente, a minha mãe ora por mim. E aí eu disse: meu irmão, porra, agora eu comecei a pregar para ele, porra, agora vamos para a igreja, vamos comigo, vamos lá, vamos anunciar o evangelho, vamos lá, vamos conhecer de Jesus, meu irmão. E Deus me guardou naquele dia, por esses simples atos. Não substitui isso aqui por isso aqui. Acabou a internet, acabou a tua Bíblia. Não substitui isso aqui para tu guardar ela na tua mente, no teu coração. Porque quando chegar um tempo que tu não vai ter a oportunidade de pegar a Bíblia em mãos, chegar o tempo que tu não vai ter no teu celular, vai chegar um tempo que tu não vai ter aqui, mas aquele que tiver a palavra de Deus guardada no seu coração, aonde for, ainda que chegue no subterrâneo, esse vai guardar a palavra de Deus e vai lembrar do Deus Todo-Poderoso. Homem nenhum pode tirar da tua mente. Outra vez eu vinha com 15 anos de idade, eu vinha dentro do ônibus, bairro de Fátima, eu ouvi a minha mãe me chamando. Já contei essa história aqui. Paulo, que minha mãe me chamava de Paulo. Paulo. E eu, que é isso? Ouvi 2 vezes dentro do ônibus. Paulo. Desci no ônibus, a minha madrinha estava me levando para comprar um óculos lá no bairro de Fátima. Aí eu cheguei para ela: madrinha, eu ouvi minha mãe me chamar 2 vezes. É cor da sua cabeça. Bora, menino, sabe que a gente tem que fazer as coisas. E quando eu estava andando, eu ando rápido. Homem sempre anda um pouco mais rápido que as mulheres, né? Eu vinha mais na frente e ela atrás. Aí eu ouvi a 3ª vez a voz. Aí eu virei. Madrinha, eu ouvi de novo. Quando eu virei, um carro bateu bem aqui na esquina, do meu lado, um Gugel, não me lembro, cinza, que abriu as portas, os vidros caíram por cima de mim, que eu fiz só assim, ó. Derrubou um muro. Na hora eu não entendi, hoje eu entendo porque que eu ainda estou aqui. Cheguei em casa, contei para minha mãe: eu não estava rezando por ti? Aquele pressentimento de mãe.
Vai agora lá para a missa da piedade, 5 horas da tarde, vai rezar, agradecer a Deus. Aí eu fui. E Deus cuida, irmão. Deus, quando Ele quer cumprir a sua promessa, Deus, Ele sabe o jeito dele, como é que Ele faz. Ele tem seus jeitos. Ele tem as suas maneiras. Mas a gente tem que aprender aqui que a gente tem que tomar posse dessa palavra. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Você tem fé ouvindo a palavra que é pregada. Um dia você tomou uma decisão de fé porque alguém pregou o evangelho para você. Fui fazer um outro exame. Cintilografia óssea. Para ver meu esqueleto. Para ver se não estava metástase no meu corpo. E aí, na hora que eu estava lá, um exame demorado, que ele aplica a injeção, coloca uma radiação dentro da gente. Sabe radiação? Ele coloca dentro do corpo da gente. Eu passo em torno de 3 a 4 horas esperando, só para poder a radiação ir para o corpo todinho se espalhar. Para depois você ir fazer o exame. Eles dizem até que se eu sair dali, se eu for para o aeroporto, eu chegar lá, eu tenho que levar um documento do médico, informando que eu fiz o exame, porque o detector de metal vai apitar, porque o meu corpo está com radiação. E na hora que a enfermeira foi aplicar aqui na minha mão, e eu fiquei me perguntando, meu Deus, radiação dentro de mim, o corpo da gente não foi feito para isso não. Eu lá sei o que estão botando dentro de mim, se eu vou demorar mais 1 ano, mais 30 minutos, mais sei lá quanto tempo. Sabe aquelas coisas que vêm dentro de ti? Aí o Senhor me lembrou de uma promessa, que está escrita em Marcos 16, 18. Se beberes algum veneno mortal, não lhe farás mal algum. Na hora que o Senhor me lembrou essa palavra, eu tomei posse, Senhor. Vai fazer mal nenhum na minha vida. Sabe como é que é? Quando a gente não tem as promessas, quando a gente não tem a palavra em nossas vidas, meu irmão, nessa hora a gente se entrega. Nessa hora a fé é pouca. Nessa hora entra o nervosismo. Mas quem tem fé, meu irmão, por isso que a Bíblia diz, vence este mundo, vence as lutas, adversidades. Deus tem promessa na minha vida e na sua vida. E entenda, meu irmão, você não está sozinho nessa luta. Eu estava aqui nas primícias. Uma irmã profeta de Deus vem pregar um recado da parte de Deus. Eu a tinha botado no meu sermão a passagem. E a mulher de Deus não veio falar o que eu tinha botado aqui no sermão? O que é que ela falou, pastor? Isaías 43, 2. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Há uma promessa nessa palavra, meu irmão. Deus não prometeu que a gente vai deixar de passar por dificuldade, não, nós vamos passar. Só que Ele promete que vai estar conosco. Você não vai estar só. E a pior coisa do mundo é quando você se sente só, meu irmão. Então confia em Deus, meu irmão, que no momento mais difícil da sua vida, sabe quem que vai estar com você? É Deus. Os amigos vão até te visitar, mas vão-se embora. A família não vai estar 24 horas com você, não. Mas se você tiver essa palavra guardada dentro do teu coração, essa palavra que é Jesus, Ele vai dizer para ti, eu estou contigo. Ei, não te preocupa, eu que te guardo.
A água, ela representa os desafios da vida, os problemas, as crises, mesmo que as dificuldades sejam profundas, Deus estará do seu lado. O fogo representa as provações ardentes, difíceis, que causam um sofrimento intenso, meu irmão. Meu irmão, eu não sei você, mas esse ano que passou para mim, eu encontrei Deus, eu achei Deus, eu senti a sua presença no meio da dor e do sofrimento. Foi no meio da dor e do sofrimento que eu senti a presença de Deus. Não foi quando tudo estava bem. Glória a Deus se você sente assim. Mas nos momentos mais difíceis, aí é onde eu vi que Deus cuida de nós. É nesse momento que o Senhor se revela. É nesse momento que, quando os discípulos estavam ali na tempestade, aí Jesus chega, acalma aquela tempestade, e aí os discípulos olham um para o outro e vai dizer: verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. É no momento da dificuldade, da tempestade, da luta, que Jesus se revela a nós. É nesse momento. Pedro estava se afogando, e Jesus foi lá em seu socorro e levantou. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam indo na fornalha, e o quarto homem estava lá com ele, e eles não se queimaram. Daniel estava na cova dos leões, mas o Senhor fechou a boca dos leões e estava lá com Daniel. Ele não estava só. Então, em tudo, Deus, se você tem Deus no seu coração, tem a sua presença, meu irmão, pode ter certeza, Ele vai lembrar dessas promessas para você. Seja no seu momento de problema físico, seja no seu problema espiritual, ou até emocional. Eu estava morando um tempo no interior. Deus havia falado comigo para a gente, eu e minha esposa Radassa ainda era bebê, tinha uns 10 meses, e a gente morar em Crateús, e a obra estava precisando da gente lá, a gente iria, e fomos. Teve um dia que eu estava na garagem da mãe da Elinete, com a rede armada, com a Bíblia nas minhas pernas, eu lendo, e me bateu uma saudade grande da minha mãe, dos meus irmãos da igreja, dos meus amigos, e eu comecei a chorar. Eu comecei a ter um abalo emocional, um conflito na mente. Senhor, será que é para me estar aqui mesmo? Será que o Senhor me chamou mesmo? Aqui é o lugar. Você fica com aquele conflito dentro de você, na sua mente, aqueles questionamentos. Aí, eu aqui deitado na rede, peguei a Bíblia nas minhas pernas, chorando, eu disse: Senhor, fala comigo. Abri a palavra de Deus, minha lágrima caiu umas letras dessa. E quando eu olhei, meus olhos já melhorando, passei a mão aqui onde estava a lágrima, e eu fui ler o que estava escrito em Mateus capítulo 19, versículo 29. Também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, herdará a vida eterna. Olha o que eu estava orando, olha o que eu estava sentindo. Saudade da minha família, dos meus amigos, dos meus irmãos. Aí quando eu vou falar, meu Deus, me responde. Aí Deus vem com essa. Mas pastor, abriu a Bíblia assim de uma vez, e Deus vai falar, meu irmão, se eu abrir aqui, ela cair na folha branca, Deus ainda fala no silêncio para mim. Se, como a gente já disse aqui, se a Bíblia dizer que Jonas engoliu o peixe, a gente ainda acredita. Ainda mais eu abrir, as minhas lágrimas cair aqui nela e ela me responder. É só para quem crê. Para quem não crê, vai continuar com os ouvidos tampados e não ouvindo a voz de Deus. Assim Deus me animou. Eu enxuguei as lágrimas assim, ó.
O Senhor está comigo, vamos para cima. Vamos para cima. Naquele período, Deus colocou pessoas na minha vida, que foram pais, que foram mães, que foram irmãos, que aquela saudade emocional que eu estava sentindo aqui de Fortaleza, foi totalmente preenchida, e aí eu dei continuidade ao propósito, aquilo que Deus havia prometido naquele tempo, naquela cidade. Então, meus irmãos, quando as coisas estiverem difíceis, lembre-te dessa palavra, fala com Deus, ora a Ele, pede a resposta que Ele vai falar contigo, em qualquer momento da sua vida, no momento de escassez, dificuldade financeira, Ele também fala contigo. Tem umas Bíblias antigas, eu não tenho mais essas Bíblias, mas tinha umas Bíblias antigas que quando eu pegava assim na parte de trás, tinha versículo para tudo, para medo, aí tinha versículo para medo, para alegria, né? São promessas que tem na palavra. Se Deus prometeu, Ele vai cuidar de ti. Se importa só de querer a presença dEle, se importa só de desejar Ele, acima de qualquer coisa. Ele sempre vai cuidar dos seus, no momento da sua dificuldade financeira, no momento de escassez que você possa estar passando. Ele multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos para uma grande multidão, e tu acha que Ele não vai te dar de comer? Uma vez eu estava aqui no meu devocional, todo dia eu faço meu devocional aqui, quando eu venho pela manhã, eu fico ali debaixo da galeria, eu pego a palavra, e eu estava nesses meus questionamentos financeiros, de responsabilidades, de homem de casa, e o Senhor me trouxe uma passagem, se eu não me engano está lá em Êxodo, que o Senhor fala, que Ele alimentou uma nação de Israel, Ele deu água no deserto, Ele deu pão para alimentar. Aí o Espírito Santo falou comigo, eu alimentei uma nação, João Paulo, eu não vou cuidar de tudo da tua mulher e da tua filha? Sabe como é bom ouvir Deus falar assim com você? Que te fortalece, que renova as tuas forças, porque, meu irmão, é na escassez que muitas vezes nós somos provados. Aprenda aí, mulheres, as mulheres são provadas na escassez, homens, nós somos provados na fartura. É na escassez. Eu me lembro como hoje, que eu e minha mulher, lá em Crateús, eu botei uma lanchonete, e no fundo da lanchonete tinha um quarto que era dispensa, tinha um cimento assim, para botar os alimentos, e aí a gente usou como nosso quarto. A nossa roupa estava nesse cimentozinho, umas camas assim, tipo de cimento. A Radassa estava dentro de um berçáriozinho, que era portátil, que fechava. E a minha mulher ali na minha caminha, nós dois, eu olhava para o teto e via os ratos passando no telhado. E eu, meu Deus, Senhor, tanta coisa essa mulher passou comigo, se eu fosse contar aqui. Ela foi provada na escassez. Ela poderia muito bem, eu vou deixar esse homem, vou arrumar um outro que tem dinheiro e que me deu um melhor para mim, não podia? Mas não, ela preferiu ficar comigo. Foi provada e passou no teste. Me ama mesmo, porque eu não tenho nada para oferecer de riqueza, de bem material para ela. Te amo, meu amor. E o homem é provado na fartura. É quando você, homem, a empresa melhorou, está cheio de dinheiro, trocou de carro, as contas estão tudo em dia. É nessa hora que as mulheres vão aparecer. É nessa hora que os amigos que dizem ser amigos vão chegar para ti. É nesse momento que você também vai ser provado. E é nesse momento que você tem que se posicionar como homem de Deus e provar a sua fidelidade a Deus e também a sua companheira.
É nessa hora que você tem que olhar para onde a sua mulher que estava desde o início com você, há 10, 15 anos atrás, e honrar ela e abençoar a vida dela. Oh Deus, estou vendo a hora chegar esse momento na minha vida, eu cheio de fartura para abençoar a minha mulher, Jesus. É assim, meu irmão. Eu recebo em nome de Jesus. Toma posse da palavra. A palavra nos diz que nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. E eu acredito que Ele há de me dar uma partezinha para me ter fartura também. É promessa dEle. Tá ligado, mano? Então Ele cuida de nós. Como bem o pastor Jonathan aqui subiu e liberou uma palavra de aliança e falou assim, ó. No deserto é que Deus nos prova. Deus que nos leva no deserto. Quem é filho de Deus vai ser levado por deserto. Jesus, o filho de Deus, ele foi levado para onde? O deserto. E ele nos leva porque nos ama. Olha o que diz em Deuteronômio capítulo 29, versículo 5. Olha o que Deus levou uma nação inteira para o deserto. Durante os 40 anos em que vós fiz caminhar pelo deserto. Quem fez caminhar? Deus. Disse ele, nem as vossas vestes, tampouco as suas sandálias dos vossos pés, se gastarão. Quem te coloca no deserto é o próprio Deus, para testar a tua fidelidade com Ele. Lá em Êxodo, no versículo 13, do versículo 20 ao 22, no deserto Deus estava com eles. A presença de Deus estava com ele, estava cuidando do povo dele. Olha o que diz no versículo 20: os israelitas partiram de Sucote, acamparam em Etã junto ao deserto. Durante o dia o Senhor diante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podia caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo, durante toda noite. O Senhor estava cuidando desse povo, porque nos ama. Deus te colocou no deserto, para cumprir a promessa dele na sua vida. Tenho 46 anos de idade, a maioria desses 46 anos, a metade, eu não conhecia Deus. E Deus teve misericórdia de mim para me estar aqui nesta tarde, para cumprir a sua promessa. E eu queria aqui convidar o Ministério de Louvor para poder já subir. Nós vimos aqui que o povo, as vestes e os sapatos não se acabavam porque Deus cuidava deles. Deus havia uma promessa liberada para aquela nação. E Ele tinha que cuidar, tinha que velar pela palavra dEle. Quando eu li essa passagem, meus irmãos, me veio à memória, sabe o quê? Esses dias eu estava lá em casa, pegando meus sapatos, aí a Alinete teve uma... Ô João, reclamando de mim. Bota os teus sapatos nos teus lugares, porque já está passando para o meu lugar. Aí eu peguei meus sapatos, era uma ruma de sapato. Aí eu, meu Deus, que tanto sapato é esse eu botar para lavar? Aí peguei uma ruma, aí eu peguei, esse aqui eu comprei, esse aqui eu ganhei nas primícias. Esse aqui eu ganhei nas primícias, esse aqui me deram, esse aqui me abençoaram, esse aqui está nas primícias, inclusive esse que eu estou aqui nos meus pés, eu ganhei nas primícias do pastor Jonathan. Eu acho que o pé dele é o único que cabe no meu. E o pastor Jonathan está aí? Cadê ele? Eu não estou enxergando. Está lá atrás, é? Pastor Jonathan, vem aqui, meu filho, por favor. Ministério Louvor pode subir. Fique à vontade na hora que vocês quiserem ministrar. Vem cá, meu filho. Pega essa cadeira aqui para mim, alguém, por favor. Suba aqui, pastor. Alguém pega uma cadeira aí para mim, por favor.
botar aqui. Senta aí, meu pastor. Ah, meu Deus. Meu amor, por favor. É um Pro Max, né, que vocês estão pensando, né? Meu pastor, isso aqui representa algo, eu acredito, profético. Eu não sou profeta, você sabe, sou pastor puro. Puro, puro, puro. Sem mistura alguma. E eu acredito que essa primícia é o primeiro sapato que eu estou comprando esse ano. E essa primícia eu queria dar a você, porque você representa também os pastores dessa casa. E eu aprendi que a gente deve cuidar dos pés da caminhada dos pastores nossos, de dar o melhor conforto para os nossos pastores da sua caminhada. A caminhada que Deus tem para você é uma caminhada longa. Come, bebe, porque grande é a tua jornada. E o Senhor está cuidando dos teus pés, para você andar mais, vai andar mais longe.